Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo esteja com todas nós nesse dia. Amém? Vamos recapitular a lição que estudamos durante esta semana. Então, lá no tópico de sexta-feira, onde tem o tópico para você refletir, nós vamos recapitular aquilo que estudamos durante a semana. E então, o que nós devemos perceber ao alcançar os descrentes? Então, o que nós aprendemos lá no primeiro tópico? Nós aprendemos que a salvação ela vem pela graça de Cristo, não somente pelas obras, não somente pela lei, ela é a junção das obras, da fé. A graça de Cristo é a junção de tudo isso. Nós não devemos ser só pela fé ou só pelas obras, não devemos pensar assim. E quando a gente entende que a salvação ela vem pela graça de Cristo, a salvação ela é de graça, e pela graça nós entendemos que nós não devemos obrigar as pessoas a fazer isso que ela vai ser salva. Você tem que fazer isso. Não, então você já está perdido. A gente tem que explicá-las que Deus nos dá o poder, tanto para fazer quanto para sentir e para exercer a fé de Cristo no nosso coração. E à medida que a moral da sociedade piora, nós estamos vivendo dias difíceis em relação à moral. Por que devemos estudar Romanos, o capítulo 1, que fala exatamente sobre isso? Vimos lá no tópico 2 dessa semana. Nós temos que estudar sobre a moral porque a consequência da imoralidade é a perdição de toda pessoa que se permite ser levada por isso. E ainda mais, Satanás ele está estudando meios em todos os momentos da nossa vida, para nos afastar de Jesus, para a gente se perder daquilo que é moral e estarmos cada dia mais juntos, metidos com coisas imorais, vendo, assistindo, pensando. E é um caminho que só pela graça de Deus para voltar. Então, Satanás ele tem ocupado o seu tempo para nos afastar de Jesus Cristo e nos colocar nesse mundo de imoralidade, nesse universo que é enorme de imoralidade. Se você retornar lá no tópico 2, você vai ver quantas coisas maliciosas Satanás tem pensado, arquitetado para nos afastar de Deus. No tópico 3, o que nós, como cristãos, sempre precisamos ter em mente quanto ao arrependimento? Nós temos que ter em mente que o arrependimento é um dom de Deus, uma virtude que vem de Deus, que temos que buscá-la todos os dias. E sem arrependimento não há remissão de pecados. E lá no tópico 4, como nós corremos o risco de confiar em excesso nas realizações espirituais? Nós falamos lá no tópico 4 que o nosso tempo ele é muito curto para a gente perder tempo pensando que aquilo que a gente faz é suficiente. Deus pedirá conta de tudo aquilo que nós estamos tendo oportunidade de fazer, de conhecer e de praticar e de exercer. E Ele, daquele grande dia, pedirá conta do nosso tempo, pedirá conta de tudo aquilo que Ele tem dado a oportunidade de fazer, de evangelizar, de demonstrar o seu amor para as outras pessoas, de testemunhar. Agora, no último tópico da lição, o que o apóstolo Paulo enfatiza sobre a circuncisão e por quê? Ele fala que nada é válido se não for feito com o coração puro, se não for feito com fé e com amor. Então não adianta nada exercermos, não adianta nada ser batizado. Aqui fala sobre a circuncisão porque na época dos judeus era necessário ser circuncidado, e hoje nós somos batizados. E a gente pode até mudar essa pergunta: o que o apóstolo Paulo enfatiza sobre o batismo e por quê? De nada adianta ser batizado se nós não praticarmos aquilo que nós conhecemos, se não praticarmos o voto que fizemos lá no batismo de todo o nosso coração, com o coração puro diante de Deus. Então essa foi a lição que estudamos durante essa semana. Desejo muito que tenhamos aprendido, que tenhamos refletido hoje
e que nossa vida possa ser a cada dia transformada pelo amor de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, um bom final de semana. A gente se vê numa próxima oportunidade para estudarmos mais uma lição. Até lá!